Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal falando dos poderes dos personagens das HQs. E eu já falei de muitos personagens, já falei do Super-Homem, já falei do Flash, Capitão América, o último personagem que eu falei foi do Hulk, e hoje nós vamos estar falando do personagem que já foi de uma outra editora, a Charlton Comics, e que hoje faz parte da DC Comics. Eu vou falar do Capitão Átomo, como funcionam os seus poderes, como é a base dos seus poderes. Lembrando que o Capitão Átomo já teve três encarnações, uma na Charlton Comics, uma primeira na DC Comics e depois foi reformado depois dos 952 que a DC Comics fez. Então a gente vai falar basicamente só abordar os seus poderes, principalmente os poderes que existem na DC Comics. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, hoje nós vamos estar falando como funcionam os poderes do Capitão Átomo. Como eles funcionam, quais são os seus poderes, a gente vai estar falando sobre isso. Lembrando que o Capitão Átomo é um personagem que originalmente foi criado pela Charlton Comics, isso em 1960. E na Charlton Comics a sua origem é um pouco diferente, que aparece na DC Comics. Na DC Comics temos duas origens, mas as duas origens são mais ou menos parecidas. Na verdade, as 3 origens são mais ou menos parecidas. Vamos falar a primeira origem, que foi na Charlton Comics. O personagem que na Charlton Comics era conhecido como Alien Adam, era um piloto, e fazendo um teste com um veículo experimental, esse veículo foi atomizado. Era um veículo movido a energia nuclear, tinha determinadas funções, ele foi atomizado, totalmente destruído. E todo mundo pensou que o piloto Alien Adam tinha morrido, mas o que acontece? Ele consegue fazer seu corpo se reintegrar e ele volta como se fosse nada tivesse acontecido, só que a partir daquele momento ele ganha poderes nucleares. Só que com o passar do tempo ele tem que usar um traje, porque ele começa a emitir radiação para não machucar as pessoas. E quando ele se transforma, ele tem o cabelo prateado. E seus poderes são basicamente voo, super força, super resistência, jogar rajadas nucleares. Então esses são os poderes do Capitão Átomo dessa época. Claro que depois que a Charlton Comics faliu por causa de processos que a própria DC Comics moveu contra ela, a DC adquiriu os personagens da Charlton Comics e inicialmente resolveu colocar eles todos numa terra separada, a Terra 4. Mas quando houve a crise nas Infinitas Terras, todos esses personagens que tinham sido adquiridos da Charlton Comics passaram a integrar um único universo, e surgindo naquele universo. E personagens como o próprio Shazam, Besouro Azul e o Capitão Átomo passaram a integrar esse universo. E, inicialmente, a origem do Capitão Átomo na DC Comics mudou. É a seguinte, ele na primeira origem, chama-se Nathaniel Adam. Ele é um capitão da Força Aérea Americana, só que na década de 60, quando ele estava participando da Guerra do Vietnã, ele é acusado de traição, de ter matado um oficial, e ele é sentenciado à morte. Na época, o coronel Ellen, que depois torna-se general, convidou o capitão Nathaniel a participar de um projeto que, se ele saísse bem, seria perdoado, os crimes seriam esquecidos. E esse projeto era conduzido pelo Dr. Megala, que era um físico extraordinariamente inteligente e que localizou restos de uma nave alienígena caídos. E o metal dessa nave era virtualmente indestrutível. Nada podia destruir esse metal.
Então eles queriam saber se esse metal resistiria a uma explosão nuclear. Eles já tinham feito os testes e a princípio tinha resistido. E ele acreditava que uma pessoa poderia ser protegida de uma explosão nuclear dentro desse metal. Então eles criaram um tipo de uma cápsula e o capitão Nathaniel entrou dentro dessa cápsula para saber se ele resistiria. E explodiu uma bomba atômica no local, no subterrâneo do local, claro. E a bomba começou a fazer efeito em cima da cápsula. A cápsula começou a resistir, só que ela estava começando a absorver energia. E começou a absorver energia, a cápsula começou a se deformar e envolveu o capitão Nathaniel. E de repente sumiu. Passou-se mais de 20 anos e na base aérea onde tinha sido feito o experimento, há uma explosão e aparece um ser envolto num tipo de corpo metálico em brasas, e ele começa a chamar o coronel Elling, até que ele é alvejado. Depois que a criatura é presa, é levada para um centro e começam a ver que essa criatura está mudando. E eles percebem que na realidade é o capitão Nathaniel Adam, que sobreviveu à explosão e de alguma forma viajou no tempo. O Dr. Megala é chamado, dessa época ele estava numa cadeira de rodas, porque ele teve uma doença degenerativa, mas continuava tão inteligente como na época. E teorizou que na realidade o metal ele absorve energia e usa essa energia e pode usar esse excesso de energia como um impulso para viajar no tempo. E eles começam a perceber que o metal está fixado na estrutura corporal do capitão Nathaniel. E ele acorda envolto numa membrana de metal, lembra só do que aconteceu naquela época da explosão e fica nervoso, descobrindo que na realidade ele viajou no tempo e que tudo que ele conhecia não existe mais. O Dr. Megala resolve tirá-lo do local para fazer um teste, porque nessa época o coronel Elling não é mais coronel, é um general Elling de 3 estrelas, e ele iria usar e provavelmente ia dissecar o capitão Nathaniel. Então o Dr. Megala leva ele para um local para testar. Depois o general Elling acha ele, faz uma proposta para ele que ele seria perdoado e que ele trabalhasse como super-herói para o governo americano. Essa é a origem do Capitão Átomo da pós-Crise nas Infinitas Terras. A origem do Capitão Átomo nas Novas 52 é um pouco diferente. Também existe o Capitão Nathaniel Adam, que se oferece para um experimento conduzido pelo Dr. Megala, que está dentro de uma instalação de pesquisa chamada Contínuo. E eles estão pesquisando o campo quântico, a transferência dimensional, e eles tentam fazer um processo para transferência dimensional, só que no processo o capitão Nathaniel é desintegrado, atomizado, só que ele consegue reaparecer agora numa forma de vida baseada em energia, diferente do primeiro, do segundo. Nessa versão dos 952, o Capitão Átomo é uma forma de energia. Nas outras duas, não. Na primeira ele é desintegrado, mas volta como um ser orgânico, só ligado ao campo quântico. Na segunda, ele é envolto numa carapaça metálica, lhe dá acesso ao campo quântico. Nessa terceira, ele vira energia, mas também tem acesso ao campo quântico. Um pouco diferente. Mas assim, vamos ver os poderes nas 3 versões. Na primeira versão, o Capitão Átomo, ele tem um corpo humano normal, só que ele pode acessar o campo quântico, lhe dar energias nucleares, que lhe permitem voar, uma resistência sobre-humana, uma força sobre-humana, lançar rajadas nucleares, rajadas de energia nucleares que podem destruir e vaporizar objetos ou pessoas, entendeu? Então, essa é basicamente os poderes do Capitão Átomo. Só que nessa versão, o Capitão Átomo ele libera radiação. Para não contaminar as pessoas, usa um traje especial que contém essa radiação. E quando ele pode desativar e ativar o traje, quando ele desativa o traje, ele volta a ter o cabelo da cor normal. Quando ele ativa, ele fica com o cabelo prateado. Na versão da DC Comics pós-Crise nas Infinitas Terras, o Capitão Átomo ele é envolto no metal alienígena que lhe dá a capacidade de acessar o campo quântico. Através desse acesso desse campo quântico, ele pode absorver energia, liberar energia
ele pode voar, ele é extremamente resistente, para virtualmente invulnerável. O metal tem uma durabilidade e resistência fora do comum, entendeu? Fora do comum. Ele tem força sobre-humana aumentada pela energia quântica, entendeu? E claro que com o passar do tempo ele desenvolve outras habilidades, que é manipular a estrutura atômica dos objetos, podendo alterar, transmutar objetos de um material para outro. Ele pode fazer isso. Se ele absorve muita energia, se ele está absorvendo muita energia, digamos uma explosão nuclear, isso lhe dá combustível para viajar no tempo. Foi por isso que no primeiro evento, quando ele foi exposto à explosão nuclear, ele absorveu o metal absorveu energia e o fez viajar no tempo, entendeu? Fez viajar no tempo. O Capitão Átomo, ele tem habilidades visuais que permitem observar o campo quântico, as estruturas moleculares. Ele consegue perceber isso, entendeu? Comparado com a terceira versão, essa segunda versão do Capitão Átomo é uma versão bem poderosa. Só não é mais poderosa que a versão dos Novos 52. Só não é mais poderosa que a versão dos Novos 52, porque na versão dos Novos 52 o Capitão Átomo se tornou um ser de energia que consegue controlar sua estrutura molecular, fazendo-a ficar da forma humana, entendeu? E ali, claro, tem alguns poderes diferentes. Na versão dos Novos 52, o Capitão Átomo pode se teletransportar. Na versão do pós-crise, ele não tem essa habilidade, entendeu? Claro que na versão dos 952, ele tem muitas habilidades que o Capitão Átomo do pós-crise tem. Eles podem lançar rajadas de energia, podem absorver energia, podem voar, força sobre-humana, resistência sobre-humana, sendo que a resistência do Capitão Átomo dos 952 é muito maior do que do Capitão Átomo do pós-crise. Além disso, tanto o dos 952 como o do pós-crise tem pontos fracos. O ponto fraco do Capitão Átomo do pós-crise é que ele é humano ainda, ele continua sendo humano. Por baixo daquela carapaça metálica alienígena, ele tem coração, cérebro, olhos, pulmão, ele tem tudo ali, só que está envolto pela carapaça que mantém os órgãos deles intactos, entendeu? Só que se ele sofrer um corte ou um corte na carapaça metálica, o que acontece? Começa a ser liberada energia massiva, e isso pode fazer, se for um dano muito grande, pode fazer o Capitão Átomo explodir, e se ele explodir, ele vai ter o efeito de uma bomba nuclear. Então, é um ponto muito negativo dos poderes do Capitão Átomo do pós-crise. O Capitão Átomo dos 952 é um pouco mais complicado. Como ele é uma forma de energia, de vida baseada em energia, ele mantém todas as lembranças dele ali. E caso, no momento que ele se desmaterializar e rematerializar, pode acontecer um problema. Pode acontecer que a mente dele não volte. E se a mente dele não voltar, o corpo dele, que é mantido pela mente dele, consciente, pelos pensamentos, pela existência dele, se parar de existir, o corpo do Capitão Átomo se desfaz, só que se desfaz de uma explosão também nuclear, só que talvez seja até mais forte. Além disso, o Capitão Átomo dos 952 pode alterar a estrutura molecular e até a aparência dos objetos que ele transmuta. Então, ele tem um poder de transmutação gigantesco, até ao nível de chamar o Capitão Átomo de quase uma divindade, porque o Capitão Átomo nesse momento tem poderes gigantescos. E eu posso até dizer que o Capitão Átomo dos 952 é mais forte, mais poderoso que o Super-Homem, um dos personagens mais poderosos dentro da cronologia dos 952. Claro que após os 952, os poderes do Capitão Átomo foram reduzidos, foram colocados em nível mais baixo. O Capitão Átomo pôde se transmutar numa forma humana, pode estar numa forma humana e transmuta também ele pode estar do estado humano para o estado do Capitão Átomo. Eles fizeram essa modificação. Mas assim, ao meu ver, o personagem mais interessante é do pós-crise, que lhe davam poderes muito grandes, mas também lhe davam uma humanidade, porque trabalhavam até com a questão da sua solidão, porque ele na realidade é um viajante do tempo. O do 952 não era um viajante do tempo, ele apenas sofreu um acidente, esse acidente o fez ficar assim. O Capitão Átomo, na realidade, é um meta-humano. Vamos falar a verdade, é um meta-humano, porque se não fosse o metagen que ele carrega dentro dele,
ele teria morrido, não se adaptado, porque a carapaça teria se fundido a ele e ele não teria ativado o metagene para se adaptar a essa situação, entendeu? Teria morrido. Os restos mortais dele seriam transportados para a época que ele apareceu, mas morto, basicamente morto, entendeu? Assim, o personagem Capitão Átomo é um personagem interessante, seus poderes são interessantes, é um dos personagens mais poderosos da DC Comics, realmente é um dos personagens mais poderosos, entendeu? Porque ele manipula a energia nuclear forte, ele manipula esse tipo de energia. Então, é um personagem extremamente interessante, personagem que eu tenho um certo interesse, e os poderes dele o tornam um dos personagens mais poderosos do universo DC Comics, principalmente se formos levar em conta os Novos 52. Ele era praticamente o personagem mais poderoso daquele universo. Entendeu, gente? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos do Capitão Átomo, um dos personagens, a meu ver, mais poderosos dentro do universo DC Comics. Entendeu? E assim, eu vou ficar por aqui. Lembrando que quarta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Aguardo vocês. Até quarta aí. Tchau!